Hoje, no nosso programa, nós vamos falar um pouco de algo muito importante. Vamos falar do que é um egrégora. Egrégora, esta palavra significa forma pensamento. Então, egrégora é uma forma mental que nós criamos através de mentalizações contínuas e mentalizações repetidas. E este egrégora, ele adquire forma, uma forma inteligente, e ele passa a existir na dimensão mental dos pensamentos como uma verdadeira entidade autônoma, uma entidade independente. Todos nós criamos egrégoras, as religiões criam egrégoras, as empresas criam egrégoras, e cada um de nós cria uma egrégora em cima de pensamentos positivos ou negativos que constantemente repetimos ou que constantemente nós usamos. Eu pergunto a você que está me ouvindo, como é o seu egrégora? Ele é positivo ou ele é negativo? Porque a grande lei que rege o egrégora é a lei da atração. Se nós temos o egrégora positivo, ele vai atrair tudo de positivo para você. Mas se você tiver um egrégora negativo, ele vai atrair tudo que é negativo para você. Então, o conhecimento do egrégora é um dos conhecimentos mais importantes, mais ricos que existe dentro do ocultismo, que existe dentro das tradições, dentro das iniciações, as mais diversificadas possíveis, e também nos próprios conhecimentos dos mentalistas, nos conhecimentos dos pensadores, dos filósofos e do mundo científico também. E o que é o pensamento? O pensamento é uma matéria. Todo mundo pensa que pensamento é uma energia. Sim, não existe diferença entre energia e matéria. Energia e matéria são exatamente a mesma coisa em condições diferenciadas da evolução. A energia se transforma em matéria e a matéria se transforma em energia. Esta é a grande realidade da existência. Tudo que existe, tudo que você conhece, tudo que tem de mineral, de vegetal, metais, vegetação, você, tudo que existe no contexto evolutivo, antes de ser isso que aqui está como matéria, era Sol, porque a Terra saiu do Sol, os planetas saíram do Sol e tinha a mesma constituição do Sol. Mas a inteligência que veio junto, que é Melquisedeque, foi transformando a energia solar em matéria. E aí criou os 4 reinos evolutivos, o mineral, que é o primeiro, o vegetal, que é o segundo, o animal, que é o terceiro, o hominal, que é o quarto. E dentro ainda do núcleo da Terra existe o Sol oculto. Isso faz com que a Terra seja oca, não tendo uma ocasidade de vazio, mas oca preenchida de energia, ou seja, a Terra está grávida de um Sol. No núcleo da Terra, que a ciência nunca vai conseguir chegar lá, porque lá nós temos uma energia incrível, altíssimas temperaturas, transmutando-se de energia em matéria, formando uma primeira camada de material de altíssima temperatura, um magma que às vezes ele é expulso através dos vulcões, como recentemente no Equador e recentemente em vários países do mundo, onde nós temos erupções vulcânicas. Então o pensamento é uma matéria, sim, é uma matéria porém sutil, e ela é muito estudada dentro da tradição iniciática, dentro dos conhecimentos ocultos. E essa matéria é conhecida como Chita. É C-H-I-T-T-A. Chita. Lembre da Chita do Tarzan, para você não esquecer. Esta matéria mental chama-se Chita. E quando nós mentalizamos algo, quando nós pensamos algo que tenha formas, esta mentalização, ela adquire formas através da reunião de Chita, ou seja, nós plasmamos, nós modelamos, nós amoldamos esta matéria mental que chama-se Chita para criar pensamentos concretos. E a matéria mental Chita é, portanto, a matéria dos pensamentos. E o mundo mental que existe por si só é uma dimensão que iremos após a morte, não após a primeira morte física, onde largamos o corpo físico e o vital. Aí nós iremos para a dimensão astral, a dimensão dos desencarnados, uma dimensão de luz e também de trevas, uma dimensão onde nós iremos quando morremos para fazermos os ajustes do que nós reservamos para a nossa evolução no contexto como destino.
Então, à medida que a gente vivencia, a gente grava tudo isso no astral, até termos a segunda morte. A gente entra no astral exatamente com a idade que nós morremos, e existe uma regressão até os primeiros momentos que sentimos as emoções, independentemente de nossos pais. E depois temos uma segunda morte no astral. E depois da segunda morte no astral, largamos o cascão astral e iremos então para uma outra dimensão chamada mental. E na dimensão mental, nós vamos trabalhar o destino mental que reservamos antes de nascer como destino, e essas experiências vivenciadas na dimensão mental vão gravar então as experiências, e aí a gente tem a vida mental até termos a terceira morte, ou seja, a morte na dimensão mental. E aí vamos para o espiritual, e como nós não estamos prontos, a nossa mônada ou unidade consciencial se agrega, se reveste de matéria mental, de um destino, de uma matéria astral de destino, de matéria etérica de seu destino vital e de matéria física com todo o processo de seu destino também e toda a nossa hereditariedade. Então o mundo mental, esse mundo fabuloso, o mundo da criação, ele é todinho constituído de Chitta. E tudo que nós pensamos é Chitta. Tudo está ligado à matéria. Então veja que a matéria mental, ela existe, só que ela é muito mais sutil do que astral. O nome da matéria astral chama-se Tejas. O nome da matéria mental chama-se Chitta ou Vayu. O nome da matéria etérica chama Prana ou Apas, e o nome da matéria física tem todos os nomes que você conhece cientificamente falando, e também chamado de Prithvi. Então o mundo mental é material, a matéria de plasmação, de existência, de constituição do mundo mental é exatamente Chitta. E Chitta adquire toda a constituição mental possível. Egrégora é, portanto, uma forma pensamento formada de matéria mental. Portanto, é uma forma inteligente. E por isso ela funciona como um devata, ou como um anjo. Porque anjo não tem nada de asa, não tem nada disso. Anjo é uma inteligência criadora. Então, um egrégora passa a ser uma inteligência criadora, passa a ser um próprio devata, uma inteligência poderosíssima e que tem realmente capacidades, potencialidades e poderes fantásticos, como nós vamos falar. Cientificamente, nós sabemos que o pensamento pode ser transmitido e pode ser recebido à distância. Então, isso é científico. A Rússia pesquisou muito isso, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Então, a telepatia é comprovadamente, cientificamente correta, e ela existe. Não é coisa de esoterismo com X, mas esoterismo de S. É sabedoria, é esoterismo, não exoterismo. É um verdadeiro conhecimento. E a telepatia existe cientificamente. A telepatia é muito interessante, porque tele significa longe, daí telefone, telepatia, tele quer dizer longe. E apatia vem de apatos, que é sentir. Então é sentir longe. Então telepatia é sentir algo de longe. É algo que vem de longe que nós sentimos, ou algo que nós enviamos do corpo presente para ser sentido à distância. Então aí vem todo esse processo de perceber à distância. Uma forma pensamento é um aglomerado de Chitta, formado por capacidade imaginativa, formada de poderes, formada de potenciais, formado, portanto, de um conjunto de Chitta que pode se descolar, que pode se mover, que pode ser recebida, que pode ser enviada, que pode ser transmitida e que se desloca através do fluido mental livremente e vai à distância exercer influências. Então nós temos egrégoras que são fixos em nós permanentemente, como uma espécie de envoltório áurico que nós temos. E temos egrégoras que podemos criar mentalmente e lançar à distância. Egrégoras de cura, egrégoras de proteção, egrégoras de inspiração. E tanto a magia branca como a magia negra usam egrégoras em suas práticas. A magia negra usa para perturbações. A magia negra usa como envio de encostos perturbadores, apoquentadores, que realmente perturbam a pessoa e ficam
permanentemente azucrinando a sua vida. Já egrégoras formados pela magia branca dão inspiração, dão conforto, dão paz, dão sensações de alegria, de amor, otimismo, entusiasmo e todos esses sentimentos positivos. Então, para nós criarmos um egrégora, é necessário que precisamos fazer, então, uma mentalização constante, uma mentalização certa, uma mentalização precisa, para que a forma pensada, ela seja criada com esta matéria que chama-se Chitta, possa ser aglomerada de Chitta, constituindo-se como uma forma pensamento. E quanto mais nós pensamos, mais ela dura, mais ela permanece presente no mundo mental. É lógico que as primeiras criações de egrégoras, elas têm uma vida curta, de apenas alguns segundos. Mas repetindo a formação dos egrégoras, eles passam a ter durabilidade, eles passam a ter vida de alguns segundos, depois minuto, alguns minutos, depois de horas, depois até de dias, e eles chegam até a ter formas que duram até centenas de anos. Nós temos na Terra uma egrégora criada por mestres que chama-se egrégora do globo azul. É um globo azul bonito, grande, maravilhoso, e ele é mantido por mentalizações sempre às 6 horas da manhã, ao meio-dia e também às 18 horas e às 20 horas. E esse egrégora, ele é constituído de uma esfera azul que reveste inspiração, que reveste devoção, e que reveste respeito, ética, justiça, moral, todos esses valores que estão atrás das religiões. E ele tem no seu interior, na forma triangular, a palavra Pax, onde o P maiúsculo, A maiúsculo, X maiúsculo, em cor amarelo-ouro, estão dispostos numa forma triangular, significando Pitis, Aleph, Shadu. Pitis é Pai, Aleph início, Shadu fim, o eterno, o Deus do início ao fim, ou o Deus em toda a eternidade. Então, realmente, nós podemos criar egrégoras, e esta egrégora é uma egrégora positiva, uma egrégora que não se desmancha facilmente e que é alimentado constantemente pelas mentalizações das pessoas afins com aquele egrégora. Assim, o egrégora do globo azul, criado pelos mestres Mori, Larião, Dioluculo, Serapis Bey, Veneziano, Kutume e Germano, como também o egrégora criado, azul também, pelo círculo esotérico da comunhão do pensamento, cujas mentalizações, sempre às 20 horas, em outros horários do dia, fazem a comunhão mental de todos os seus membros, através dos ensinamentos dos seus mestres, como o grande teósofo que foi Eliphas Levi e tantos outros. Então são egrégoras que têm uma finalidade de proteção, que têm uma finalidade de ajuda, uma finalidade de revestir o nosso aura de uma forma positiva. Assim, existem egrégoras criados para o mal e egrégoras criados para o bem. Egrégoras que realmente brecam, que trazem doenças, que trazem infortúnios, que atrasam a vida, que trazem tristezas, que destroem as pessoas, que amarguram, e até egrégoras que provocam suicídios, que provocam cânceres, que provocam aportes ou introduções de objetos dentro das pessoas através de processos de magia negra, coisa horrível espiritualmente falando, porque tudo que existe é polar. O diabo não existe, o diabo é criação religiosa. O diabo não é um ser de hierarquia. Diabo vem do grego diabolos, que significa opositor. Então, o que é o opositor do homem? É a doença, é a tristeza, é a miséria, é a pobreza, é o rancor, é o ciúme, é a raiva, é a ignorância, é o fanatismo, tudo isso são diabos. E o diabo é, portanto, um egrégora criado pela igreja, uma entidade criada para assustar mais crianças do que adultos e para causar medo. Então, este diabo, do diabolos do grego, não é hierarquia evolutiva, e ele pode e deve ser desmanchado. Nós podemos, através de uma capacitação mental, desmanchar egrégoras do mal, como o próprio diabo.
Então, egrégoras da maldade, egrégoras da tristeza, egrégoras da doença, egrégoras de infortúnio, de azares, de insucessos, de fraquezas, de vícios, tudo isso pode e deve ser destruído. Como? Através de egrégoras positivos. Então, é uma guerra que se dá entre egrégoras do mal e egrégoras do bem. Mas existem egrégoras que são criados em práticas religiosas do bem, egrégoras criados pelos mestres da humanidade, egrégoras criados por discípulos, por pessoas diversas, por círculos esotéricos da comunhão do pensamento, como já falei, egrégoras que realmente formam esta forma pensamento positiva que realmente vai vencer, vai lutar contra os diabetes, contra os diabos, contra os diabodes, contra os beuzebus, os satanases, os espíritos maléficos que aí estão, né, luciféricos, etc., formas negativas que as pessoas têm e que vão inspirar realmente coisas boas. Estes egrégoras positivos criados pelas religiões, boas religiões, não essas religiões fanáticas que aí estão, que só querem garfar a grana que está no bolso das pessoas através de dízimos errôneos. Eu falo das verdadeiras religiões, não é isso? Das religiões tradicionais. E através das mentalizações, através das orações, criamos egrégoras. Através dos devotos, nós conseguimos criar egrégoras. E criamos egrégoras que realizam milagres. Como são realizados os milagres de Fátima? Como são realizados os milagres de Lourdes? Os milagres de Aparecida e de todos os santuários cristãos e outros santuários de outros movimentos religiosos. Exatamente são os egrégoras que criam. Egrégora é uma forma de devoção. Então, quando alguém chega com aquela devoção incrível e se fixa naquela egrégora, desejando a cura de uma doença, de uma paralisia, por exemplo, de um problema qualquer, ele então consegue forças psíquicas que emanam daquela egrégora, associam aquela fé que ele tem, e essa fé, ela adquire uma alavancagem tremenda, um poder tremendo, e aquela pessoa então consegue andar, consegue viver, consegue resolver os seus problemas, consegue até eliminar doenças que são provocadas por fatores psíquicos, como cânceres criados por aborrecimentos, por mágoas, por tristezas, por melancolias. Então, isto cria verdadeiros milagres. Então, isso a gente está cheio de ver em santuários, em igrejas, em templos, em casas de mentalizações, em locais sagrados. Então, estes são egrégoras que realmente são positivos, que causam milagres e tudo mais. Mas existem egrégoras individuais, egrégoras pessoais que podem nos proteger ou que podem nos destruir. Em cima do que você pensa, se você tem pensamentos negativos, você vai atrair coisas negativas, porque o seu egrégora vai atrair coisas negativas. Então, pessoas que falam, eu sou azarado, nada dá certo, eu sou perdido, putz, eu sou zebrudo, tudo acontece de ruim comigo, eu nasci para apanhar, eu sou praguento, ixi, eu nasci com fraqueza, eu não sou nada disso, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo, eu sou ignorante, eu sou fraco. Isso vai criando um egrégora ruim, e o que ele vai atrair? Simplesmente coisas ruins para a pessoa. Mas se nós nos revestimos de otimismo, de entusiasmo, de alegria, de autoconfiança, de amor, buscando vitórias, sucessos, o lado positivo das coisas, nós criamos um egrégora positivo que vai atrair situações positivas e acontecimentos positivos também. Então, grande parte das nossas doenças, dos problemas que a gente tem, dos azares da nossa vida, são devidos a pensamentos negativos que vão formando esse egrégora negativo. E grande parte dos sucessos, das vitórias, das conquistas e da evolução das pessoas, do enriquecimento, da prosperidade, são criados também em cima de egrégoras positivos que as pessoas criam. Então veja, quando nós temos o egrégora negativo, o egrégora ruim, ele vai atraindo coisas ruins que vão grudando no nosso aura e vão entrando para dentro do nosso ser. A gente vai ficando mais negativo. Então a gente vai tendo um início daquilo que a gente chama de compulsão. Compulsão para coisas ruins,
compulsões para comer, compulsões para vícios, compulsões para sexo, compulsões para drogas, compulsões para violência, seja compulsões para preguiça, seja lá o que for, não é isso? Então, essa primeira revestimento desse egrégora ruim, atraindo coisas ruins, gera compulsão. Isso vai aumentando, vai atraindo mais. Quanto mais a gente pensa coisas negativas, mais a gente atrai coisas negativas, até que isso tudo fica grudado no nosso aura, isso tudo vira uma obsessão. Então a gente só fala aquilo, só pensa naquilo, e se vai atraindo mais coisas ruins, até que tudo isso vira uma possessão e toma conta do nosso ser. E a gente acaba vítima do vício, vítima de um suicídio, vítima de uma desgraça, vítima de uma bobagem qualquer. Da mesma maneira que pensamentos negativos fazem isso, pensamentos positivos também fazem. Pensamentos positivos trazem compulsão para coisas positivas, trazem obsessão para coisas positivas e trazem possessão para coisas positivas. Só que nós não podemos deixar nada nos possuir, nem negativo nem positivo. Nada tomar conta por obsessão, nem negativa nem positiva. Nós temos que ter livre-arbítrio e saber manipular tudo isso.